um vídeo. Hoje, nosso objeto de estudo vai ser o concurso de pessoas, tá? Concurso de pessoas. Já vou trazer para vocês aqui uma dica de material de estudo sobre esse tema. Eu estou usando aqui para gravar esse vídeo como base o livro, o Manual de Direito Penal, parte geral, segunda edição, do professor Rogério Sanches Cunha. É um professor muito bom, acredito que a maioria que esteja acompanhando esse vídeo já conhece, mas se não conhece, vale a pena conhecer porque a didática dele é muito boa, vale a pena conferir, certo? Então vamos estudar aqui o concurso de pessoas e ver a conceituação de autor e a diferenciação para o partícipe, certo? Primeiramente vamos olhar aqui no Código Penal a previsão e do Código Penal a gente parte para o estudo mais detalhado. Bom, pelo artigo 29, o artigo 29 do Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Desse simples artigo surgem várias consequências, vários assuntos que precisam ser estudados, né? Não só para a OAB, mas para quem quer concurso público é um tema bastante difícil, né? E aí, por isso a importância de um bom material de estudo para que todas essas questões sejam enfrentadas da melhor forma possível, né? Alerta, né? Tem até aqui um comentário do Rogério Greco sobre o assunto, que considera justamente essa dificuldade. Ele diz assim: ó, em virtude de não ter o Código Penal traduzido os conceitos de autor e partícipe, tais definições ficaram a cargo da nossa doutrina. Surgiram, portanto, algumas definições restritas, outras mais abrangentes e também posições tidas como conciliatórias. Na verdade, pelo número de teorias que surgiram ao longo do tempo, percebe-se que o tema nada tem de pacífico. Então, já deu para ver o tamanho do problema que a gente tem para enfrentar. Bittencourt também fez um comentário dizendo o seguinte: ó, a doutrina alemã, né, trabalha com dois conceitos distintos de autor. Nos delitos dolosos, utiliza o conceito restritivo de autor fundamentado na teoria do domínio do fato, e nos delitos culposos, utiliza um conceito unitário de autor que não distingue, né, autoria e participação. Então, a doutrina alemã está trabalhando com dois conceitos, né, e quanto aos crimes culposos, não faz essa distinção entre autoria e participação. Então, percebe-se, portanto, o tamanho do problema, né, dessa conceituação e do entendimento da questão. Bom, segundo Rogério Sanches, esse manual que eu falei para vocês, ele trabalha, né, para explicar esse tema inicialmente com dois tipos de teorias. Teorias unitárias, né, que não vão diferenciar autor de partícipe, e teorias diferenciadoras, que vão fazer essa diferenciação, certo? E com base nessas teorias, porque precisa saber para as provas escritas, depois ele vai concluir dizendo qual é a teoria adotada pelo Código Penal. Então vamos tentar entender. Pelas teorias unitárias, né, são duas, né, apesar de cada doutrinador seguir uma sistemática, pela sistemática aqui do Rogério Sanches, ele indica das teorias unitárias duas subteorias, a teoria subjetiva e a teoria extensiva, como está aqui na tela. A teoria subjetiva não faz essa distinção, né, por ser uma teoria unitária, e vai considerar como autor todo aquele que de alguma forma contribui para a produção do resultado. Então, contribuiu para a produção do resultado e já é autor do delito. A teoria extensiva, né, que também não faz essa distinção, mas vai permitir o estabelecimento de graus de autoria, né, e a depender da relevância da contribuição, né, aplicar a essas pessoas causas de diminuição de pena, seja maior ou menor, a depender da contribuição. Quanto às teorias diferenciadoras, né, seriam duas aqui, né? A teoria objetivo formal e a teoria objetivo material. A objetivo formal
Basicamente, de uma forma bem objetiva, como o próprio nome sugere, autor é quem realiza a ação nuclear típica e o partícipe é aquele que concorre de qualquer forma para o crime, né? Para a teoria objetivo formal, aí ela já é um pouquinho, já tem um pouco mais de detalhes, né? Para a teoria objetivo formal, o autor é quem contribui objetivamente, de forma efetiva, para a ocorrência do resultado, não necessariamente praticando a ação nuclear típica, né? Não necessariamente praticando a ação nuclear típica, a gente já percebe aqui, né, alguma questão relacionada, tentando abranger aí a autoria mediata, o autor intelectual, mas isso a gente já vai ver, já vai estudar especificamente. Para essa teoria, o partícipe seria o concorrente menos relevante para o desdobramento causal, ainda que realize a ação nuclear típica, certo? Então essas duas seriam as teorias objetivas, a objetivo formal e a objetivo material. Em separado aqui, né, a gente tem o conceito da teoria do domínio do fato. Essa teoria ela surgiu justamente para diferenciar o autor daquele que executa o delito, certo? Autor seria então aquele que tem o domínio final da ação, aquele que controla finalisticamente o fato, decidindo a forma de execução, o início, a cessação da atividade e demais condições, certo? Partícipe seria aquele que, embora colabora dolosamente, não exerce o domínio final da ação. Então, aqui a teoria do domínio do fato, que é uma teoria que tem sido aplicado aí pelos nossos tribunais e reconhecido, justamente aí nos julgados mais recentes. Então, vale a pena guardar um tempinho aqui para estudar esse tema. Né? Com relação aos desdobramentos da teoria do domínio do fato, né, eu fiz aqui algumas anotações. Né? Como desdobramento, pode-se afirmar que tem o controle final do fato. Quem é que tem esse controle final, né, nos crimes dolosos? Né? Seria, numa primeira hipótese, o autor propriamente dito, que é aquele que executa diretamente o núcleo do tipo, o autor intelectual, que é aquele que planeja a empreitada criminosa para ser executada por outras pessoas, né? Podemos lembrar aqui das organizações criminosas, né? O crime de quadrilha ou bando, né? E diferenciando do autor intelectual, temos o autor mediato, que é aquele que se vale de interposta pessoa utilizada como seu instrumento. Então percebam aqui que o autor mediato ele não se confunde com o autor intelectual. Né? A questão do autor mediato, né, embora o Código Penal não contenha previsão, né, até aqui no livro do Rogério que diz especificamente isso. Embora não tenha previsão da autoria mediata no Código Penal, existem previsões, né, expressamente definidas, né, em que o Instituto é aplicável. Então você tem a inimputabilidade penal do artigo 62, inciso 3 do Código Penal, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, o erro de tipo excusável provocado por terceiro e o erro de proibição excusável provocado por terceiro. Então, percebam o tamanho, né, do conteúdo desse tema concurso de pessoas aqui em poucos minutos que a gente está trabalhando. Para finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui nos requisitos do concurso de pessoas. Para que haja a configuração do concurso de pessoas, é necessário que haja pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal dessas várias condutas, né? O liame subjetivo entre os agentes e a identidade de infração penal. E como responderão todos esses infratores no concurso de pessoas? 3 teorias que a gente precisa saber: teoria monista, teoria pluralista, teoria dualista. Pela teoria monista, todos respondem por um único delito, autor e partícipe. São todos aqueles que contribuem para o sucesso da empreitada criminosa, respondem por um único delito. Teoria pluralista, haverá tantos crimes quanto condutas e agentes. E a teoria dualista,
os autores responderão por um crime e os partícipes por outro. Então aqui, com relação a essas teorias aqui, dá para fazer um outro vídeo explicando melhor, mas o que a gente precisa gravar, que em regra aplica-se à teoria monista, certo? A regra é a teoria monista, que é adotada pelo Código Penal, e existem exceções, né, aplicando a teoria pluralista, né, como, por exemplo, o crime de aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, né, em que a gestante responde na forma do artigo 124 do Código Penal e o provocador do aborto pelo artigo 126. Mas isso aqui cabe um estudo em separado para que haja uma compreensão melhor do tema. Bom, vou encerrar por aqui. Mais uma vez, eu vou indicar esse livro, né, como fonte de estudo, o livro do Rogério Sanches. Quem não conhece ainda precisa conhecer. O livro dele é o Manual de Direito Penal, parte geral, segunda edição. Estou usando aqui a edição de 2014, pela editora Juspódio. Vou ficando por aqui, muito obrigado. Aqueles que gostarem do vídeo, deem like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.